Boa noite, senhoras e senhores, meu amigo, minha amiga que tá aí do outro lado. Mais um Na Faixa, episódio número 10. E cara, hoje tá especial. Hoje, como se diz, como vocês podem ver aqui ao meu lado, já está o nosso secretário de esporte, vereador licenciado Divino. Boa noite, Divino. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês aqui, né? Pela segunda vez, né? Segunda vez, é a primeira vez no estúdio, né? Isso. E aí, como se diz, hoje nós vamos falar bastante sobre esporte, porque nós temos aqui do outro lado, vocês vão ver se essa cara já tá aqui, como se diz, quase todo dia. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Divino, Marcos, Ander. Boa noite, boa noite. E como ele já anunciou para vocês, nós estamos aqui com a Fera do Esporte, a lenda de Anápolis, professor Marcos Bonfim. Boa noite, professor. Boa noite à nossa audiência. E é um prazer estar aqui pela primeira vez na faixa. Na faixa, você viu? O negócio aqui é, como se diz, não fica pra esquerda. Ô, tô brincando, não na torta, só na faixa, tô brincando. Boa noite, pessoal. Cara, quero agradecer Divino pela presença, agradecer ao professor Marcos. Eu sei que, como se diz, reta final do ano, a correria tá muito grande. E eu queria trazer vocês aqui mais pra gente fazer um pouco do balanço, a visão de vocês. Começa aí pelo Divino, o que você achou desse ano no esporte, né? E também na sua vida pessoal aqui, com toda essa mudança que teve. Na minha vida pessoal, eu acho que eu vou ter que gastar muito com psicólogo e psiquiatra a partir de Tem muitas para indicar. Tem que tomar muito Rivotril. Mas graças a Deus a gente não pode reclamar, a gente tem que somente agradecer a Deus, né? Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida que eu tenho, agradeço pelo que eu sou, pelo que eu me transformei, onde eu cheguei, né? Então, assim, eu não tenho nada que pontuar de que a vida foi isso ou aquilo de maneira negativa para mim. Pelo contrário, a vida ela foi muito generosa. É claro que para uma pessoa honesta, ética, é mais sofrido, né? Você encontra várias pedras no caminho que você tem que superar. E graças a Deus, Ele sempre esteve do meu lado. Porque tudo que eu fui fazer na minha vida, eu sempre coloquei Deus à frente. E na vida profissional, como secretário de esporte, como vereador, acredito que nós pegamos um desafio muito grande, né? Sempre digo isso aqui, sempre vou reafirmar. Eu tive a felicidade de montar uma equipe extraordinária que contribuiu muito para que a gente pudesse estar alcançando o êxito. O pessoal muitas vezes fala que o secretário Divino fez isso, fez aquilo. Não, lá é uma equipe que faz. Eu sou o pivô ali que senta para poder discutir, e a hora que precisa cobrar eu cobro, a hora que precisa falar eu falo, né? De vez em quando tem que raiar mais alto um pouquinho, mas eu sou muito feliz com a equipe que a gente tem para trabalhar. A gente conseguiu fazer muitas coisas, porque nós temos uma equipe que realmente são desportistas e que ama a cidade de Anápolis. É isso aí, cara. Eu vou falar para você, a gente vai falar um pouquinho desses feitos, inclusive, aqui. Professor, o que você achou desse ano de 2025 que está encerrando, né? Ainda tem algumas atividades a ser concluídas. Olha, eu tô quase fazendo igual o Bill do Goiânia. Perguntaram para ele o que ele achou na saída do campo lá do jogo. Ele falou, eu não achei nada não, mas meu colega achou uma correntinha ali. Mas foi um ano muito produtivo, difícil. Eu venho de 20 anos de projeto de programa Escola Viva, uma luta danada, mas esse primeiro ano de secretaria é 20 vezes mais difícil, com certeza. Não, eu imagino, né? Vocês pegaram uma pasta sem dotação orçamentária, né? Eu sempre gosto de falar isso aqui, e tô falando em todos os episódios, porque a gente vem de anos aqui em Anápolis sem secretaria de esporte. Não tem nada de esporte, na verdade. Tinha diretoria de esporte e, assim, quando volta, é um desafio. O primeiro ano é muito desafiador, né? Bom, com certeza, né? Eu acho que... Agora, recentemente, hoje, eu estava conversando com uma pessoa nos corredores da Câmara Municipal. Eu estive lá no período da tarde. E ela disse para mim o seguinte: Divino, você é muito louco. Como é que você aceita pegar uma secretaria que não tem dotação orçamentária? Mesmo você sabendo do abacaxi que era, você foi para lá, né? Aí até eu explicar para ele que existe uma série de fatores que me levou para a secretaria, ele entendeu, né, o recado,
Mas, assim, quem é de alto rendimento, né, que trabalha com alto rendimento, e somente essas pessoas que trabalham com alto rendimento, vai me entender, né? O desafio é que faz a gente Crescer. pulsar, bater o coração mais forte, dar o frio na barriga. Eu sempre trabalhei para ganhar do Goiás, cara, do estado de Goiás. Eu nunca trabalhei para ganhar da Napolina ou do Anápolis, não. Eu sempre trabalhei para ganhar do Goiás. Meu objetivo era o Goiás, porque eu sabia que se eu ganhasse do Goiás, automaticamente eu seria visto, né? Eu podia perder todos os jogos, mas quando eu jogo contra o Goiás era uma semana diferente. Então, assim, a Secretaria Municipal de Esporte requer muito isso. Pessoas, na verdade, que trabalhou com alto rendimento e que tem uma visão de que se ele não fizer o seu melhor, as coisas vão descer ladeira abaixo. E nós tivemos a felicidade, como eu disse anteriormente, de ter uma equipe que entendeu o significado de uma secretaria recém-formada, né, sem dotação orçamentária, porém com muitas pessoas polivalentes, guerreiras, que amam o esporte e amam a cidade de Anápolis. E isso a gente tem que exaltar, tem que parabenizar. Eu acho que esse pessoal tem que ser todo mundo homenageado. Eu também acho. Porque o ano da secretaria foi um ano terrível, terrível. As pessoas que estão de fora, às vezes não têm conhecimento do que a gente passa, né, para poder fazer um evento. As pessoas não têm conhecimento do que a gente acaba fazendo para poder fazer um evento, né? E eu não tenho dúvida que esse pessoal da secretaria, juntamente com todos que estão envolvidos ali, desde a pessoa ali que limpa a quadra nossa ali, o seu João, os dois João, né, professor? Sim. Entendeu? Contribuíram para que a gente pudesse ter o sucesso que teve esse ano, né? Porque eu acredito, sou suspeito de falar, mas eu acredito que a gente teve uma margem de acerto muito grande. Foi, porque sem dotação a gente poder fazer um crescimento muito grande. Sim. Pelo que os últimos, pode colocar os 8 anos, sim, não teve nada, cresceu bastante, voltou a ter vida o esporte de Anápolis em geral. E não, parabéns a todos. As redes sociais mostram muito isso, que o público aceitou o convite da gestão de fazer o esporte, a Anápolis voltar a pulsar o esporte, né, professor? Justamente, Ander. E aí eu vou complementar o meu secretário com a seguinte colocação. A gente tem aí... eu tenho uma bússola para mim, as redes sociais eu acho que são importantíssimas para você ter uma noção do que a galera está pensando, né? Então a gente tem, assim, disparadamente muitas pessoas reconhecendo esse nosso esforço, mas você ainda encontra um ou outro, a gente ainda não sabe o verdadeiro motivo do tipo de comentário, mas igual, por exemplo, essa chamada nossa agora, que chegou a 36 mil visualizações, né, de ontem para cá, né, Divino? Convidando aí para a Copa Anápolis de Futebol 7, Futebol Society. Aí um indivíduo me entra lá, quando o vídeo começa, ele fala assim, o esporte em Anápolis não para. Aí o cara, não para mesmo, não deixa de pedir, deixem de hipocrisia. Aí eu vou, Divino, te contar uma história na minha época de Federação Goiana de Atletismo, quando eu era presidente. Tinha um corredor de rua chamado Gabriel. Ele trabalhava num plano de saúde de Goiânia e era corredor de rua. Divino, toda corrida ele só tinha reclamação para fazer. Ou era do trânsito, ou era de água, ou era de cronometragem, nada para ele prestava, nada para ele estava bom. Aí, um dia, esse plano de saúde dele, eu não vou falar o nome para não dar crédito para eles, o plano de saúde, sabendo que ele era corredor, falou assim, olha, a gente vai no aniversário da empresa, a gente quer que você organize uma corrida de rua para nós. Aí ele foi fazer a corrida de rua. Ele foi organizar. Rapaz, os caras caíram de pau, pedra em cima dele. Ele chegou para mim e falou assim, eu queria te pedir desculpas. Porque realmente uma coisa é você estar de um lado e a outra é você estar do outro. Uma coisa é você ser vidraça e a outra coisa é você ser a pedra. Então esses caras falando porcaria uma atrás da outra, um monte de asneira, não tem a menor noção do que é uma secretaria, do que é um evento, uma secretaria que vem aí numa luta danada, arrastando para conseguir fazer. Eu e o Divino levantamos lá, Ander, 33 eventos entre os que nós promovemos e os que nós apoiamos. Rapaz, isso é um feito. E, como você disse, o ginásio praticamente se parou um fim de semana, o outro foi raríssimo. Eu sei bem disso. Eu estive acompanhando bastante essas visitas ao ginásio, principalmente nos finais de semana, e a gente vê que Anápolis voltou a rodar o esporte. E assim, o cara que critica hoje, por exemplo, corrida de rua em Anápolis, ele é doido, velho. Desculpa. Eu posso só pegar um gancho ali do professor quando ele faz sobre o comentário que
que teve no Instagram da Anápolis Mais Esporte. Eu acho assim, tem pessoas que acham que o esporte de Anápolis é somente futebol profissional. E eu queria dizer a todos que o esporte de Anápolis não é somente futebol profissional, não é somente o futebol, existem outras modalidades, né? É claro que a gente tem que atender a todas as modalidades, porém tem alguns pedidos e alguns segmentos que nos deixam de mãos atadas, sem poder executar e dar o melhor para aquela modalidade esportiva. Mas não é falta de trabalho, não é falta de dedicação, não é falta de correr atrás. Agora, se essa pessoa fala o que ela falou aí, para mim não faz muito sentido, porque o termômetro que a gente tem é completamente oposto. Se nós não agradamos 100% do futebol profissional, você pode ter certeza que as outras modalidades nós conseguimos agradar, porque nós demos voz e demos vez para eles também. Não, e assim, uma coisa que a gente viu, eu posso falar isso, como se diz, mais com propriedade, porque eu acompanhei o cenário da Secretaria ou Diretoria de Esporte desde 2020. A gente sempre fala isso aqui, a galera já sabe. E a gente viu pulverizar os esportes. Não é que o esporte, por exemplo, o futebol profissional de Anápolis evoluiu. Não, o judô evoluiu, o karatê evoluiu, as artes marciais evoluíram. E assim, foi um ano de muitos feitos. E aqui a gente pode elencar, por exemplo, a primeira meia maratona, que foi para mim um dos momentos assim, do ano, um momento sensacional. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que foi trazer isso em parceria com o CERT Senat para cá, que foi bem bacana assim, para toda a comunidade, para quem esteve lá também. Eu vou começar falando, Divino, me completa aí, né? Aqui, como a gente, eu acho que tem um grau de liberdade de fala. Com certeza, fica à vontade. Então foi o seguinte, foi a mesma coisa que uniu o cu com a cueca. Você entendeu? Juntou o programa de governo do prefeito, que consta nele a criação da primeira... Foi o pessoal, foi ótimo. Aqui, então você pega lá a vontade, a fome com a vontade de comer, fica melhor, né? Fica bom. Mas melhorou. Fica à vontade, aqui estamos em casa. Então, aí você pega lá o plano de governo do prefeito Márcio Correia, que era de, já no primeiro ano, criar a primeira meia maratona, que é um sonho de mais de 30 anos dos corredores de rua. Com o SEST Senat chegando lá, batendo na porta e... nós estamos aqui, a gente tem X valor aqui para fazer uma meia maratona, vamos juntar forças? Foi na hora, né, Divino? Também, assim, são algumas coisas que acontecem, assim, que eu acho Desígnios de Deus. Sim. E às vezes as pessoas falam, Divino, você é crente? Não. Você é católico? Não. Qual que é a sua religião? É Deus, né? É Ele que trilha meus caminhos, meus passos. Eu sempre digo que Ele jamais deixa o seu guerreiro, o cara que é leal a Ele, para trás, em momento algum. Eu sempre digo o seguinte, tem que acreditar, você tem que ter fé em Deus. Sim. Entendeu? O pastor, o padre da igreja, entendeu? É importante para a sociedade, mas o primordial é que você não tem intermediário, fala direto com Deus. E assim, uma das coisas que a gente, quando assumiu a secretaria, tinha como objetivo era criar a meia maratona, né? Porque seria um marco para a cidade de Anápolis. E quando a gente chegou na secretaria, eu me lembro bem que bateram na minha porta lá o Gadia, a Simone, o Emanuel e tinha uma outra pessoa. Era o Bitar. Bitar, né? Mestre Bitar. E procurando, querendo criar uma meia maratona na cidade de Anápolis. E eu disse para ele, pessoal, olha, eu acho que nós vai dar certo, porque o meu objetivo principal seria criar uma meia maratona, né? A gente já tinha conversado com o professor e do nada, cara, meu telefone tocou naquele exato momento. Era o Kim Abrão, né, que é secretário de Indústria e Comércio nosso, me ligando, falando que tinha uma empresa que queria colocar um dinheiro para poder fazer uma meia maratona na cidade de Anápolis. Aí eu peguei e falei assim, gente, estou acabando de falar com o cara aqui e o pessoal está aqui comigo aqui, né? Aí eu peguei e falei assim, vou marcar lá, a gente vai lá e conversa. Eu falei, professor, quem que é SEST Senat? Que até então eu não conhecia. Eu não sabia o que era SEST Senat, o que eles faziam. Até então a gente sabe que o sistema S é SESC, SESI e Senai. Eu não sabia que o SEST Senat fazia parte. Aí eu falei, o que é SEST Senat, professor? Ele foi me contar a história e a gente se reuniu ali com a Andréia e por incrível que pareça, a analogia que o professor fez aí foi a correta. É isso mesmo. A correta, né? Eles tinham um recurso, né? E o desejo de fazer e nós tínhamos um sonho, de que era criar a primeira meia maratona, né? E isso foi feito.
é importante que se diga, né, que a gente teve o apoio tudo de muita gente poder participar, né, da construção desse momento, né? Não foi simplesmente a secretaria só e também somente o CETSANAT, foi uma junção de forças, né? Muitas forças para poder fazer. E com toda sinceridade, cara, eu sou flamenguista. Eu tive a oportunidade de ver jogos do Flamengo em 3 oportunidades, em decisões, em estádio lotado. O seu do Flamengo é sensacional. Sou apaixonado do Flamengo. Mas a atmosfera, cara, e o sentimento que eu senti na minha maratona foi um negócio diferente, cara. Foi um negócio fora do comum, o coração palpitou na hora que largou. Não estou falando de organização, cara. Tudo também. Organizar foi o professor que estava à frente, eu sabia que você organizava. Né? Eu estou te falando de sentimento. De sentimento. Você sabe o que é você olhar na fisionomia de uma pessoa quando estourou o taique ali da largada? Rapaz, você não tem noção. Na hora que soltou o cronômetro ali, 10, assim, observando o pessoal, a ansiedade. Eu chego e pergunto, lembro, cara. Então, assim, foi uma atmosfera diferente, cara. Diferente. A gente trouxe o CETSANAT aqui, acho que 2, 3 dias depois da meia maratona. E eu falei isso aqui nos episódios anteriores. Eu falei, cara, a sensação que a gente tinha é que você olhava nos corredores, todo mundo tava com o sentimento de a gente tá fazendo história. Sim. Era um momento que tava. Sabe quando você faz igual o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil agora, o cara vai levantar o título? É um momento que fica pra história? Esse era o sentimento que a gente estava tendo ali. Eu encontrei com um rapaz, meu amigo de Itaúna, né? Que correu a minha maratona e passou mal. Aí ele foi parar na UPA lá, ele pegou e saiu, voltou e terminou a minha maratona. Eu falei, você é doido, cara. Era a minha maratona, eu tinha que terminar ela, você tá doido? Era isso que eu ia falar. Era a primeira. O pessoal que estava correndo, era porque assim, a Anápolis já tem essa cultura das corridas. Uhum. Só que esse ano parece que furou a bolha, chegou muito mais gente. Eu não sei, assim, eu não sei pro professor, mas para mim o sentimento foi um negócio fantástico. Foi fora do comum. E eu vou até aproveitar que a gente falou agora há pouco, rapidinho. Deixa eu mostrar essa foto aqui, Davi. Depois você joga essa foto aí pra galera ver também. Deixa eu abrir aqui, que essa foto aqui é especial pro Divino. Ele falou agora sobre sentimento. Queria que você falasse pra mim qual que é o sentimento nesse momento que aí. Sentimento? Onde você viu o sentimento numa situação dessa? Qual que é o sentimento aí em segurar esse manto aí? Não. É importante aqui que a gente tem que agradecer o JP, né, cara? O JP teve lá na nossa ação social, né? A gente queria vestir ele de Papai Noel, ele não quis. Ele é muito vergonhoso, tímido, né? Mas é um cara que foi lá, deu sua contribuição e me deu uma camisa do Vasco. Eu mesmo sendo flamenguista, eu reconheço aqui a posição do JP. O fato do cara, nas férias dele, ter tantos compromissos e o cara deixar de seus compromissos para poder atender uma ação social ali na região sul da cidade, cara, esse cara tem que ter meu respeito, não tem como, entendeu? O sentimento meu é de alegria, de satisfação de poder tê-lo no meu evento lá. E vou pegar essa camisa, vou colocar num quadro, ela vai ficar lá na minha escolinha. Mas eu consigo fazer 2 leituras dessa foto. Vamos lá, duas professor. leituras. Eu vejo um Divino orgulhoso pela presença do atleta, mas um sorriso amarelado com essa camisa na mão. Do outro lado vocês podem ver. Ele me pediu essa foto, professor. Me manda essa foto, eu sei que essa camisa do Vasco. Eu postei no meu Instagram e a capa do carrossel é essa foto aqui. Eu pensei assim, vou lembrar dele pro resto da vida. Você tá doido? Mas assim, pessoal, voltando aqui pra nossa trajetória no esporte, é mais ou menos isso que você falou aqui agorinha, que foi um esforço de várias mãos. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, que eu tiro o chapéu pra toda a equipe da Secretaria de Esporte, eu falo isso aqui em todo o programa, é que muitas vezes no passado, o que acontecia? A gente não fazia porque nós não podemos fazer. Mas às vezes você pode apoiar quem tá fazendo. Igual a gente trouxe o Jairo aqui, que é um cara que tem um projeto também dele, que igual a gente fez o voo de bike esse ano, foi um projeto muito bacana. Teve o Voo de Bike Kids e a Secretaria ela apoiou projeto de pessoas que mesmo que não fosse da Secretaria, a Secretaria estava lá apoiando. Eu acho que isso é muito bacana também, né? Olha, Ander, por sinal, Ander é uma variante de André, origem dos Países Bascos. E significa virilidade, macheza. Será, Divino? Eu acho que tá bem alinhado com o nome. Eu acho que... Vamos guardar. É o seguinte, eu vejo... rapaz, eu nunca vi alguém entrar naquele gabinete e o Divino acionar um dos diretores rapaz, aí que eu fui entender um negócio na camisa dele, que ele fala assim...
É possível? Sim, é possível. Sim, é possível. Rapaz, é uma filosofia de vida, entendeu? Eu não vi ninguém sair de lá com ele falando assim, não dá. Pelo menos, vamos tentar, o que o senhor acha? E aí, vamos fazer um estudo, baixa um pouquinho desse negócio aí. A menina da bicicleta lá, a nossa amiga Val, né? Fez um projeto para 1.500 corredores, 1.500 camisetas, 1.500 medalhas. Aí, Divino, isso aqui está, assim, na minha opinião, para a realidade da secretaria, está muito fora. Mesmo assim, ele falou assim, não, chama ela e vamos ver se a gente adequa. Então, é impressionante, cara. Eu estou assim, meu primeiro ano de convivência, não conheci o Divino de ouvir falar, Santa Cruz, eu sempre gostei desse nome, Santa Cruz. Aí, de repente, a gente cruza nessa missão, entendeu? Eu acho que isso é uma missão. Não, com certeza. Eu acho que a política ela tem só um sentido, né? É servir. O saudoso Ademar Santillo me dizia isso direto, né? E uma das coisas que eu procuro entender é quem está do outro lado, né? O que essa pessoa pensa, o que essa pessoa quer. E o malandro, eu conheço ele. Com 5 minutinhos, 3 minutinhos de palavras, né? E é claro que o malandro ele não vai ter vez com a gente lá. Mas uma das coisas que eu me sinto muito assim, feliz e bem colocado na função que eu tenho hoje, são as pessoas que me cercam, cara. São as pessoas que me cercam. Por quê? Porque toda pessoa que vai lá, todo evento que tem lá, a gente sente e discute, né? Então eu sei que tem algumas pessoas que vai ali para poder tirar proveito de alguma situação, sim, mas eu sou orientado por pessoas que já estão ali mais tempo do que eu, entendeu? Divino, não, fulano é assim, 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 faz isso daqui, entendeu? E é claro que a gente não toma uma decisão baseada somente em um comentário, a gente busca procurar saber e ter realmente um histórico daquela pessoa para que a gente possa estar tomando a decisão correta, para que a gente não venha no dia de amanhã prejudicar essa pessoa, né, com o evento que ela queira fazer. Mas nós estamos abertos a qualquer tipo de evento. A gente conversa com todo mundo, a gente ouve todo mundo. Aquele que não dá para poder ajudar, com questão de estrutura, a gente consegue ajudar com conselhos e orientação também. É isso aí. E uma coisa que a gente fala muito aqui é que o poder público precisa estar cada vez mais próximo de quem faz. Por exemplo, se eu não dou conta de fazer, vou ajudar, vou apoiar quem faz ou vou viabilizar quem está fazendo. E é uma marca que a gente deixa aqui. Agora, como se diz, dentro do nosso calendário, eu trouxe muita coisa para pontuar aqui com vocês, porque vocês fizeram coisa pra caramba no ano. Então vamos ter que escolher ali algumas coisas para falar. Mas eu acho que é consenso entre todo mundo que a corrida de rua ela é hoje o principal produto da Secretaria de Esporte. Sendo o principal produto do esporte em Anápolis, no sentido de alcance. A última etapa mesmo teve 6.000 pessoas correndo, né, professor? Justamente. Então, assim, eu queria que vocês me trouxessem, me falassem um pouquinho de como que é para vocês que estão por dentro dessa organização, ver como se diz, a adesão popular tão grande quanto está tendo. Eu, inclusive, comecei a correr depois de participar, de ser inserido nesse ciclo, e agora estou correndo. Não dá para ver ainda, mas daqui uns meses, essa você acredita, Divino? Essa agora eu quero falar primeiro, porque eu sou mais que vou fechar, né? Eu acho importante que a gente pontua e dê de César o que é de César. O circuito anapolino de corrida, quando a gente chegou na secretaria, algumas pessoas diziam que não daríamos conta, né? E torceram para que isso acontecesse. Bolsa, né? de apostas, Sim. 4 meses. Então, assim, a gente ficou assim. Para mim, é uma motivação. Quando uma pessoa fala que eu não dou conta, que eu não vou fazer, é uma motivação. Se ela acha que ele está ali tentando me destruir emocionalmente, eu estou me motivando com aquilo. E outra, eu não vou debater com ele, vai ter que engolir a lobeira. Eu espero que possa engolir a lobeira dessa vez. Né? Se estiver me assistindo, você sabe para quem que é o recado, entendeu? Engula a lobeira, entendeu? Baixa a guarda, porque Anápolis não é só de uma pessoa, não, são de várias pessoas. E existem muitas pessoas competentes na cidade. E aqui eu quero externar aqui, entendeu? O meu reconhecimento, né? A minha gratidão e principalmente, né? Pelo profissional que é o professor Marcos Bonfim. O professor Marcos Bonfim, ele foi o propulsor da realização do nome das medalhas. Foi ele que criou o nome das medalhas. Ele que sugeriu para poder fazer. O professor Marcos Bonfim foi ele que implantou no circuito anapolino de rua as fantasias. Todo o circuito, o professor Marcos Bonfim ia para a casa dele, era 11 horas da noite. E as pessoas que estão do outro lado, que ficou torcendo contra, muitas vezes não sabem disso. Mas é um cara, entendeu, que trabalhou arduamente para o circuito anapolino de corrida de rua dar certo.
Entendeu? Então aqui eu quero assim fazer o reconhecimento em público, já fiz isso várias vezes e não me canso de dizer, entendeu? Se o circuito Anapolino de corrida de rua hoje é o que é, graças à liderança, entendeu? Do professor Marcos Bonfim, porque foi ele que foi o precursor de tudo. A gente dava a nossa contribuição, a gente falava, a gente opinava, mas é importante ressaltar que para mim trouxe muito poucos problemas, só trazia solução. Aí, ó. Esse aí é uma lenda. Eu sempre falo isso aqui com ele aqui ou não, mas é uma lenda, professor. Bem, obrigado. Assim, me tocou muito, né, o sentimento aqui das palavras do secretário. A gente tem uma coisa que dá muito certo, que é essa questão do desafio, né? E o Divino não sabe dessa história, ele vai ficar sabendo hoje ao vivo. Em 2024, uma pessoa falou, olha, a pessoa ideal para comunicar, para se fazer aquela comunicação lá no circuito, é você. Porque você conhece os atletas, as equipes, você é do ramo, você está dentro do negócio, tal. Não, beleza. Aí a empresa que prestava serviço naquela época, não sei se foi, acho que foi 2023. Foi antes, 2000, o negócio assim, foi antes da Bruno Atleta entrar. Ainda era aquela outra empresa. Sim. Aí eles entraram em contato comigo e tal. Eu falei, amigo, eu não tô com muita disposição e tal. Não, vamos lá, eu tenho uma indicação da própria prefeitura para você e tal. E eu fui, levei o meu computador, levei os meus programas, levei as minhas músicas. Aí eu só conectava na mesa e todo mundo gostando, todo mundo elogiando e fazendo entrevistas e tal. Tô super feliz com o negócio, cara. Aí um diretor, na época da secretaria, me chama. Tinha acabado de sair de uma reunião com o comando da prefeitura e que eles falaram que era para me tirar. Aí eu falei, não, beleza. Eu quero só saber o motivo, né, Divino? Sim. Divino, você não é mais o presidente do Santa Cruz. O conselho lá te tirou. Você vai perguntar pro conselho, o que eu fiz de errado, o que aconteceu, qual é o problema. Não? Você vai procurar saber para você se autocorrigir. E aí eu falei assim, bom, tudo bem. A minha voz é feia? Não. A minha dicção é ruim? Pelo amor de Deus, eu falo errado? Não. Então, são 3 coisas que caracterizavam um comunicador. Sim. O senhor deve saber, o senhor vai entender, mas não é para o senhor ir mais. Beleza, deixei de ir, fiquei muito chateado, nunca mais fui numa corrida de rua. E quando veio essa oportunidade, aí poderia ser a professora Elba e poderia ser eu tomando conta da parte de eventos. Como o evento ele é localizado, ele não é sistematizado, igual, por exemplo, Jogos da Primavera. Ele cai dentro da diretoria de esportes. Quando é um evento sazonal, que tem uma periodicidade maior, ele cai dentro de eventos. Então, e outros que a gente trabalha junto. Jogos da Primavera, a diretoria de esporte precisa do diretor de eventos para fazer a abertura, para fazer as finalizações lá, as cerimônias de finalizações e tal. Então, aí o Divino falou, professor, nós fizemos uma divisão aqui e tal, o senhor vai ficar com eventos. Eu falei, não, tudo bem, estou acostumado com eventos. Aí eu entrei nesse negócio como se fosse o último prato de comida da minha vida, secretário. Volto lá no Anápolis da década de 90, quando eu via os goleiros entrando para treinar às 7 horas da manhã, o pessoal da linha entrava 8h30. O pessoal da linha terminava 11h40, os goleiros treinavam até 12h30. Aí um goleiro daquela época chamava Mazinho, aí um dia eu falei assim, e naquela época não tinha um treinador de goleiro, não era tão especificado. Eles é que se organizavam lá no treinamento, eu cuidava da preparação física da linha, o técnico cuidava da parte técnica, e os goleiros treinavam praticamente sozinhos, um dando dica para o outro. Eu falei, Mazinho, por que vocês treinam tanto? Chega primeiro, sai por último, sai da cor da terra.
Ele virou e falou assim: professor, não esqueça disso mais nunca. Professor, quando a bola vem, é o litro. Eu vejo na bola o litro de leite do meu filho. Então, forte. É o prato de comida da minha família. Então, eu peguei esse circuito para fazer, para colocar no eixo, para dar ideias. Tive muita sorte, assim, muita felicidade do Divino deixar a gente trabalhar. É claro que eu não vou passar por cima dele, mas todas as ideias e tudo foi discutido, levado para ele. Secretário, ó, isso aqui foi montado no plano dos 100 dias. A questão das medalhas, as letras, o prefeito achou criativo, perguntou quem deu a ideia. Ele olhou e falou: não, professor, vamos tocar. Chega com ele dá uma analisada, se tiver que dar uma pincelada, ele pincela, mas ele deixa trabalhar. E aí vai aquela questão da confiança, ele deixa trabalhar, confia. Se você pisar na bola, acabou. Entendeu? Então, para mim é uma questão assim, todas as vitórias, tudo que nós conseguimos atingir esse ano, tem esse sabor de vingança. Sabor de vingança. Para quem não soube me dar valor. Mas é isso. Mas isso é como se diz, é natural mesmo da carreira, porque, igual, foi um achado. É como pegar um jogador de futebol que num time ele é dispensado, e aí você pega, recruta ele no seu time e põe ele pra virar craque. Eu acho que não foi um achado também, não. Eu acho que foi uma puta da sacanagem mesmo, entendeu? Porque, assim, o professor Marco Bonfim, eu conheci ele somente por nome, não convivia com ele. Né? Ele foi preparador físico do ANAP, na época eu era mesmo de torcida organizada, entendeu? Então eu conheci o professor Marco Bonfim, das beiradas de campo, por nome, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje, qualquer pessoa que for falar alguma coisa do professor Marco Bonfim, como pessoa e como profissional, cara, tem que falar bem, porque se falar mal vai arrumar problema comigo, entendeu? Porque é um cara, um ponto fora da curva, entendeu? Então não vejo assim que foi um negócio aleatório, foi por sacanagem, por maldade mesmo. Mas lembra que eu falei para você que quem comanda tudo isso aqui ainda não é o padre, não é o pastor da igreja, é Deus, entendeu? Ele vai lá, rabisca direitinho, ele vai pontuando, mesmo vai colocando as pessoas e vai encaminhando o cara, entendeu? Então, assim, eu acho que mérito total do professor, né? Mérito total dele. Infelizmente, quem perdeu foi a pessoa porque foi vaidosa, com entendeu? certeza. Quem perdeu foi a pessoa que foi vaidosa de não tê-lo na equipe dela. Divino, naquela época eu saí do Anápolis e fui para Napolina. Aí... O Mazinho que o senhor fala era o goleiro? Era o goleiro Mazinho. Tinha o Eudes e Mazinho. Ele virou árbitro de futebol, você acredita? Apitou muito jogo meu na categoria. Sério? Então, eu fui para Napolina. E não sei o que deu lá, André, que eu resolvi deixar o cabelo crescer. Foi aquele cabelo meio que rabo de cavalo. Rabo de cavalo. Aí amarrava aqui assim. Aí quando eu saía do banco para aquecer o jogador, uns 10, 15 minutos do segundo tempo, né? Hoje, os caras ficam lá o tempo todo, né? Então, naquela época não era assim. O técnico falava: professor, pega fulano. Aí eu falava pro cara: aquece. Aí o técnico mudava de ideia, olhava pra ele e falava: esquece. Aí eu saía lá com o cara pro lado de fora. Quando saí pro lado de fora, aquele torcedor corneta da Napolina: ô viado! Ô sua bicha! Tá que pariu, eu vou ficar à vontade de sair lá fora e meter a mão naquele filha da puta, mas é assim mesmo. Vocês tocou num ponto importante aqui. O pessoal achei dessa história engraçada, velho. Vocês tocou num ponto importante aqui. Acho que 2 episódios atrás, a gente comentou sobre o projeto de modernização que acontecia lá no Serra Dourada, né? E num desses pontos da conversa, eu fiz uma analogia com o que acontece com o nosso Jonas Duarte aqui, que é, como se diz, que é uma pauta pertinente da Secretaria de Esporte. Eu não sei se você vai concordar, e agora é bom você estar aqui, o professor também, que são pessoas técnicas. Na ocasião, eu, talvez com palavras não tão sutis quanto as que eu vou dizer aqui agora, eu disse: se as pessoas querem que alguma coisa que é pública funcione, elas têm que fazer a contrapartida delas, porque hoje é muito fácil você trazer e querer tudo perfeito sem fazer nada. Entendeu? Eu dei o exemplo, por exemplo, do Maracanã, que hoje é um consórcio. Os clubes querem, os clubes administram, os clubes fazem. Eu dei o exemplo do Serra Dourada. Ninguém vai cuidar, o governo pegou você, então tira todo mundo, vamos reorganizar isso aqui e vamos transformar. O Aliança Parque também é uma empresa que toma conta, não é o Palmeiras. Exatamente. E ali, hoje, no dia que eu pontuei foi: será que não é hora dos clubes de Anápolis, e aí eu faço igual eu falo, eu sou torcedor de todos eles, mas de olhar para isso e começar a pensar nesse sentido também? Não vai rolar, não. Não deu química. Sabe por quê? Não deu química. Os clubes profissionais de Anápolis não têm o interesse
de pegar a gestão do Jonas Duarte. Os clubes profissionais de Anápolis acham que o Jonas Duarte seria um peso e um custo, entendeu? Que tiraria recursos para que eles pudessem investir em uma outra situação. Só que, infelizmente, a gente entende o lado dos clubes, até porque as dificuldades financeiras dos clubes elas são muito grandes. E, querendo ou não, a cidade ela é muito madrasta. Nós temos o maior polo farmacêutico do país, se não me engano, da América Latina, né? E as empresas, elas não investem nos clubes profissionais de Anápolis. Se você pegar o Anápolis, você vai ver quem está lá no peito e quem está nas costas, Arroz Brejeiro e Geolab. Mas por que está lá? Porque um dirigente é do Brejeiro e outro é da Geolab. Você pega a Anapolina, a camisa dela tem vários patrocínios, tudo patrocínio pequeno, às vezes até permuta, entendeu? As grandes empresas, elas não conseguem. Por que uma Caoa não pode fazer um investimento num clube desse aqui, né? Será que a culpa é das empresas? Será que a culpa é das empresas? Eu acredito que não é a culpa das empresas. Eu acredito que foram as gestões anteriores que teve dentro da nossa cidade que não demonstrou transparência na prestação de conta. Você já entrou no site do Anápolis, da Anapolina? Você já viu se tem algum tipo de prestação de conta? Eu arrecadei tanto no ano, eu gastei tanto no ano, entendeu? Eu consegui vender esse jogador, eu gastei com isso daqui. Não tem. Isso é erro de planejamento. Mas os caras vão me crucificar amanhã, entendeu? Quando ver isso aqui. Só que, infelizmente, cara, eu posso dizer para você, cara, as pessoas que geram o futebol de Anápolis, o futebol profissional, elas têm que entender que é um produto, entendeu? E esse produto, ele tem que ter uma visibilidade. E para ele ter uma visibilidade, passa pela transparência, né? E a transparência tem o quê? Uma prestação de conta, né? Bem clara, né? Disponível ali no site para que eles possam ver, mesmo que seja uma prestação de conta feitiça, né? Que pode acontecer do camarada querer colocar lá, mas hoje nós não temos, infelizmente nós não temos, e as empresas que patrocinam, elas não fazem isso. Para você ter uma ideia, dentro do Santa Cruz hoje, eu não tenho um site para poder passar, que eu não dou conta de pagar a hospedagem dele, a diária do site. Mas hoje, se alguém vai adivinhar, aquela prestação de conta, quanto você gastou no ano, o que entrou, tem tudo lá. Tudo documentado, papel, tem umas caixas de milhares de negócios lá. E, infelizmente, a maioria, tudo no sinal vermelho, lá embaixo, no total. Aí tem um satisfeito vermelho. Mas tem lá. Eu faço tudo isso. Para quê? Por exemplo, nós tivemos um patrocínio da Ecovias do Araguaia, da LIE, da Lei de Incentivo ao Esporte. Eu não tinha necessidade de apresentar para eles um balancete. Eu apresentei um balancete. Além da proposta que eu tinha de apresentar todos os meus gastos para eles, eu apresentei um balancete meu. Com o que eu gastei, o que entrou além daquele dinheiro ali, para eu poder estar mostrando para eles que aqui uma empresa ética, transparente, né? Eu acho que falta isso para os clubes. Eu acho que é por isso que as empresas elas não se aderem e não conseguem fazer um investimento maciço no futebol profissional. Sobre a questão do Jonas Duarte, eu acredito que nós pegamos ali um local, né, antigo, né, e que por vários e vários anos não teve investimento devido na sua estrutura, né? Uma cabeça de burro enterrada? Também, porque eu nunca vi dar problema daquele tanto igual aquele lugar ali, cara. Eu acho que é uma cabeça de burro preto ainda, viu, professor? Porque não tem lógica. E assim, as pessoas que estão de fora, essas pessoas que criticam nas redes sociais, os radialistas, né? Os torcedores, os diretores que ficam ligando para a empresa, falando que não está colocando produto, lá dentro tinha uma quadrilha, cara. Nós quebramos uma quadrilha dentro do Jonas Duarte. Nós quebramos uma quadrilha lá dentro, entendeu? Hoje tem gente que está se sentindo machucado. Por quê? Porque não vai comprar produto mais de colocar na grama, entendeu? Adubo, insumos, entendeu? Mas em conta. Nós quebramos com a quadrilha que trabalha lá dentro. Nós tiramos lá dentro lá. Entendeu? Agora nós estamos trabalhando para poder fazer a recuperação do gramado. E a recuperação do gramado ela vai passar, entendeu? Não é simplesmente agora não. Ela vai ter que passar no ano de 2026 com a troca do gramado e um investimento maciço na estrutura do Jonas Duarte. Nós temos que trocar a grama, temos que trocar a irrigação, temos que trocar a iluminação, nós temos que melhorar as cabines. Então, ou seja, nós temos um negócio lá, cara, gigantesco para poder fazer. Agora, de onde é que vai vir o dinheiro? Né? Essas pessoas que criticam, que falam, como é que faz isso? Nós não temos nenhum projeto licitado para poder fazer uma reforma. Nenhum. As pessoas querem que nós reformemos em menos de um ano de gestão, entendeu? Sendo que nem dotação orçamentária tinha, para poder fazer um processo licitatório para poder reformar no final do ano, entendeu? Então, ou seja, as pessoas não têm o conhecimento. Como o professor disse,
Manda ele fazer uma corrida para ele entender. Né? Vem para cá para você subir para ele entender como é que a banda toca. Entendeu? O negócio então, é fácil falar, mas na hora de fazer, sim. Agora, do outro lado da moeda. Agora, se eu ficar na secretaria, uma das coisas que eu vou fazer é abrir um processo licitatório, entendeu? Do Jonas Duarte. E nós vamos correr atrás dos recursos para poder fazer no final de 2026. Não, e você quer que eu possa incrementar a sua fala? Fica aqui o convite para todos os adeptos e todos os amantes, todos aqueles que gostam. Porque eu tenho um problema, e agora eu vou me sentir mais à vontade de falar. Você é vascaíno. Trazer um corintiano para a mesa em plena final de Copa do Brasil vai ser tenso. Mas olha, eu tenho um problema com as pessoas que elas acham que o público ele surge do nada. O dinheiro público é do nada, as coisas públicas acontecem do nada. Por exemplo, o estádio é público, então ele vai se sustentar sozinho, ele vai ter manutenção sozinho, sendo que tem gasto para isso, tem custo para isso. E eu faço um desafio com qualquer um que esteja aí do outro lado. Por exemplo, vamos fazer uma vaquinha para reformar o Jonas Duarte, igual o Corinthians fez lá com a Neoquímica Arena. Quantos daqueles que têm a coragem de comentar, de reclamar, de brigar, tem coragem também de doar do próprio bolso, ou de ir lá no seu deputado, no seu político que seja, e buscar emenda para fazer isso? Entendeu? Porque é o que a gente falou aqui, criticar é muito fácil. Cara, eu fui gerente de futebol lá no Mineiros e fui auxiliar técnico em 2011. E lá não tinha dinheiro da prefeitura, lá os ingressos eram vendidos. Não tinha a torcida premiada que nós temos aqui, não tinha lá o ingresso era vendido. E o mais engraçado, cara, a prefeitura dava uma contrapartida, acho que ela tinha uma forma de patrocinar, sabe? Mas o mais engraçado é que os torcedores da cidade de Mineiros, eles abraçavam o time. O estádio em Acanhado cabia 3 mil pessoas, mas todo jogo era 3 mil pessoas lotado. E todo mundo pagava seu ingresso. Todo mundo pagava seu ingresso, entrava ali para dentro ali. E a gestão do estádio era da prefeitura. Só que o Mineiros, a diretoria do Mineiros, é que tomava conta de tudo, pô. O cara que cortava a grama era do Mineiros, o cara que trabalhava lá na manutenção era do Mineiros, entendeu? Os caras colocaram as pessoas para poder estar tocando ali. O estádio não é um estádio padrão FIFA, até pelo porte da cidade. Mas se a gente fizer a comparação, cara, nós estamos atrás da cidade de Mineiros. Não, olha o exemplo do Mirassol, por exemplo, que fez história, uma campanha histórica agora na Série A. E se você pegar toda a história do Mirassol, é um processo que acontece de quê? De modernização da gestão. Primeiro ponto, a gestão começa a ser mais competente, a gestão do clube em si, e daí você começa a gerenciar melhor o seu recurso, você começa a trabalhar melhor a sua questão, e o Mirassol agora está na Liberta, e o Mirassol é uma cidade que tem 70 mil habitantes, se eu não me engano, a Anápolis tem quase meio milhão. Então, assim... O Mirassol, ele é um ponto fora da curva, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que... Eu sempre digo o seguinte, né? E até um ditado popular, nada se cria, tudo se copia. O Mirassol, ele começou a fazer um investimento nas categorias de base, né? Formando jogadores não para jogar no Mirassol, mas para poder colocar nos clubes e fazer negócio. Coloca ali um menino de 13, 14 anos no São Paulo, pego ali 10, 15, 20% do direito econômico dele, eu não tenho despesa com esse atleta, os custos passam tudo para o clube que está lá no alojamento, e quando vende eu pego lá 20% líquido, sem eu ter gastado com o menino dos seus 14 até os seus 18 anos no momento da venda. Isso quer dizer o quê? O clube, ele foi inteligente, ele fez a parceria com o clube. E o que aconteceu foi na venda do jogador do São Paulo, ele pegou, se eu não me engano, acho que 1,2 milhão, 1,5 milhão, né, de recursos que veio para o Mirassol. Ao invés de ele pagar a folha de pagamento, montar um time para poder ser campeão do Campeonato Paulista, ele investiu em estrutura. Entendeu? A partir do momento que você investe em estrutura, você automaticamente está dando um up na vida do clube. E o que o Mirassol fez foi isso. E investiu na estrutura. E foi construído passo a passo. Não foi igual a Red Bull Bragantino, que pegou o Bragantino lá, foi lá e construiu um centro de treinamento. Não. Foi construído passo a passo. Eu sempre gosto de fazer uma analogia. O Mirassol foi aquele pobre que comprou um lote parcelado, né? Foi lá, comprou os tijolos, né, chamou os amigos, fez o alicerce da casa, comprou os tijolos para poder levantar as paredes, chamou os amigos, fez as paredes, foi lá, comprou a telha, fechou a casa e fez os acabamentos. Ainda falta alguma coisa para o Mirassol? Não, cara. Mirassol hoje é um clube que vai jogar a Libertadores da América, vai ter uma receita extraordinária e pelo modelo de gestão você pode ter certeza. Sem estrangeiros. Sem estrangeiros. E recusou um patrocínio bilionário de casas de aposta. Você viu isso? Sim, vi. Para manter com o patrocinador lá, o café,
a marca de café que patrocina eles lá. Eles falaram assim, refrigerante. Refrigerante, né? Refrigerante, assim, foi leal aos caras. Desde o início. Os caras estão com ele desde o início. Isso é importante. E isso é que, como eu falo da gestão profissional. E gestão profissional foi o que vocês fizeram durante esse ano também. Porque, tô com um dado aqui importante, que é da Secretaria de Turismo de Anápolis, que é uma pesquisa que mostra que as corridas de rua, elas impulsionaram o turismo em Anápolis durante o ano de 2025. Que vai falar que a taxa de ocupação dos hotéis, isso foi antes da última etapa, essa pesquisa, então provavelmente esse número já subiu, levou um 14% a mais, tinha 14% a mais na taxa de ocupação hoteleira. Porque a gente viu na meia maratona, por exemplo, viu um cara que era de fora da cidade, na última etapa também viu um cara que era de fora. E eu queria saber de vocês, assim, se vocês entendem o tamanho que é isso para a economia da cidade, porque não é só o hotel, o cara vai estar aqui, ele vai consumir, ele vai gastar, ele vai correr de Uber, ele vai... Então assim, tem toda uma economia que vem de fora através disso para cá. Na realidade, nós estamos hoje vivendo um boom mundial, né? Então é a modalidade esportiva que mais cresceu no mundo. E agora saiu uma matéria que, na realidade, as pessoas, os que buscam pódio, é um nicho de 5%. A pessoa lá, ela extravasa, ela tira suas depressões, ela arruma um namorado ou uma namorada, ela dá sentido para a vida dela. Eu mostrei para o Divino esses dias uma senhora que mandou na nossa página dizendo que ela só vivia em depressão. Quando ela começou a correr o circuito anapolino, e esse ano, garantidas as 8 etapas, que é um ganho político muito grande para a área esportiva, ela falou, nossa, eu tomei sentido nas coisas de novo. Termina essa aqui, já fico pensando no mês que vem, como que vai ser. E hoje aí, vejo no comércio, a gente tem um parceiro nosso, que é a Gianni Esportes, e está vendendo tênis de corrida igual água no deserto. Você tem aí hoje 6, 7 mil pessoas, um tênis tem uma vida útil de 4 meses. Se você botar ele para surrar no treino mais das corridas, então a cada 4 meses esse público vai renovando aquilo ali, vai comprando, entendeu? E aí quem souber aproveitar o nicho, né, vai em frente. E aí os hotéis, estava olhando aquele dado que você colocou ali, muito interessante, a gente tem, aí movimenta o restaurante, movimenta a lanchonete, movimenta o shopping, movimento Uber, entendeu? Então é um negócio assim que hoje é o carro-chefe e a gente espera que continue sendo por muito tempo. E muito por conta das assessorias, né? As assessorias de corrida de rua foram parceiras da Secretaria nesse sentido, né? Não, com certeza, né? Assim, só para efeito de estatística, né? Eu acho importante a gente pontuar isso. Em 2011, uma revista americana fez uma publicação que a cada $1 investido no esporte, você economiza 5 na saúde e na segurança pública, né, no futuro. Né? Isso aí foi uma coisa que me marcou muito em 2011, quando eu peguei essa revista para poder ler. E agora, recentemente, a gente teve um fórum ali em Goiânia, né, que foi o Fórum Estadual de Esporte, né, professor? O nome? Foi. É isso mesmo, né? Isso. E veio um rapaz do comitê de clubes. Do comitê, né? E diz o seguinte, que a cada R$2 investido no esporte, você consegue trazer de volta R$13. Então, ou seja, o percentual que você investe, ele é muito pequeno, o retorno ele é muito grande. Para nós, a cidade, o quanto que é importante você ver uma estatística dessa, né, da corrida de rua, que lota os hotéis. Nós estamos falando da corrida de rua e as outras modalidades que teve, né, que abrangeu várias modalidades, vários atletas de outras cidades, né, e isso é muito importante para o município. Agora, infelizmente, a gente tem que entender e tem que dizer a verdade. Nós ainda estamos muito longe de fazer um investimento de R$2 em todas as modalidades possíveis para poder ter os 13. Né? Nós estamos muito longe ainda. Né? Nós precisamos que o poder público, principalmente prefeito, governador, possa entender isso, né? Hoje tudo se fala, educação, saúde, entendeu? E esquece de fazer um investimento onde tem que ser feito. Porque se não fizer um investimento hoje no esporte de uma maneira efetiva, nós não vamos conseguir nunca, cara, mas nunca mesmo, melhorar a saúde, melhorar a segurança pública, melhorar a educação, porque o esporte ele é uma porta de entrada. Nós temos exemplos aí, cara, claro, de pessoas depressivas, entendeu? Que tentaram suicídio, entendeu? Que começou a correr, cara, e acabou com todos os problemas. Então, ou seja, cara, onde é que está os governantes
que possam entender o quanto que é importante o esporte para a vida de uma pessoa, né? Eu sou um cara que eu vou morrer defendendo a minha bandeira, cara. Entendeu? Eu sou um cara que eu tenho vários exemplos para citar. Eu posso ficar com vocês conversando a noite toda, falando de alunos que eu tirei das drogas, de alunos que eu salvei a vida, professor da mesma forma também, tá? Mas como é que foi feito isso? Nunca tive poder público. O poder público tem que atentar para isso. Ele tem que começar a olhar o esporte como uma ferramenta, entendeu? De mudança de padrão de vida, de economia lá na saúde, na educação, na segurança pública. Agora, infelizmente, as pessoas não vêem dessa forma, né? Não vêem dessa forma. Até porque, por exemplo, esse movimento, igual o professor falou, de mais pessoas correndo, quando você tem uma alta produção de pessoas correndo, um aumento de pessoas correndo, você tem uma diminuição, por exemplo, de gente obesa, você tem diminuição de gente ali na fila do hospital, porque tende a levar mais saúde. Certeza. E você tocou num ponto importante, uma coisa que eu aprendi com o Divino esse ano, falo muito de você aqui, enquanto você não tá, uma coisa que eu aprendi com o Divino aqui esse ano, nem sempre é bom, porque às vezes você torce pro Flamengo e tem que citar algumas coisas, mas assim, é que o esporte, ele tem um papel muito importante, que tem um discurso de que a educação ele pode transformar a vida. Só que o esporte, ele também pode ser essa porta de entrada, tanto para gerar desejo na criança, no adolescente, quanto como uma forma de transformação social. Quantos meninos, eu vou dar um exemplo aqui, Vini Júnior, quantos meninos que saíram do nada e através do esporte se tornaram, como se diz, grandes pessoas, não só financeiramente falando bem-sucedidas, mas como pessoas mesmo, que saíram das drogas. A gente tem o caso da Thaís, que é karateca, se não me engano é Thaís mesmo o nome dela, né? Que é um exemplo como esse de uma pessoa que através do esporte teve uma mudança de vida completa. Inclusive, né, queria até aproveitar o gancho. Uma coisa vai levando a outra, né? Então, eu e o Divino, nós temos aí um compromisso daqui para fevereiro no máximo, né? Nós conseguirmos viabilizar as passagens para que ela vai como representante, uma dos representantes da Seleção Brasileira de Karatê, para a Ilha de Malta, disputar o Mundial. Então, está qualificada, bicampeã brasileira. Brasileira. Aí eu estava... você sabe que a gente tem lá uma sequência de lives, né? Não chega a ser um podcast, não tem um estúdio, não tem uma mesa dessa aqui, não tem aquele ali, não tem isso aqui, mas nós estamos lá lutando, eu e o Léo Márcio. Então, a gente tem lá as lives, que tá sendo um sucesso também. E aí, eu bati pesado nessa questão do empresariado. Deve ter nem visto, né? Chegado nele também, mas abrir os olhos para o umbigo, para a cidade. Né? Tayla, garotinha de 10 anos, é um super talento. A menina tem que ser acolhida na mão, assim, pela cidade. A Maia... ela precisa desse apoio para ela viajar, cara, senão vai ser de novo, chegar no gabinete e ela no telefone, Divino chorando e eu chorando junto, e nós acabamos pagando uma parte da viagem dela para Fortaleza, para o brasileiro. Então, assim, tô reclamando disso? Não, muito orgulhoso de ter ajudado, mas da mesma forma que nós temos aí uma Neoquímica Arena, tem que ter... voltar o olho para cá também. Aqui não tem química nenhuma. Eu atuo na área do marketing. Uma das críticas que a gente tem muito pesado é que às vezes o empresário napolino ele tem a visão às vezes um pouco fechada para essas oportunidades. Porque, por exemplo, você patrocinar uma atleta como essa que vai para Malta, colocando a sua marca que seja no kimono, você está colocando a sua marca em outro país. No agasalho de trânsito, ela está andando nesse país para tudo quanto é aeroporto e internacional, sua marca está ali. Cara, tem que ter essa visão. E assim, além de você estar fortalecendo um atleta, fortalecendo alguém que é da sua cidade, você está fortalecendo a sua marca está sendo mais vista, mais conhecida. E, por exemplo, o Sérgio Senati, para mim, eu sempre vou usar esse exemplo do Sérgio Senati. Nós não conhecíamos o Sérgio Senati. O Sérgio Senati vem, faz um projeto com o esporte que gera impacto em toda a cidade, e hoje todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar do que é o Sérgio Senati. E aí, André, ainda dentro disso, cara, esse podcast aqui até 5 horas da manhã? A hora que você vocês estão à vontade aqui, a hora que vocês... O Divino já está quase apanhando, falta 20 minutos para ele apanhar. Tem que sair. Então, eu vou contar um negócio aqui para você. Na década de 90, eu montei um projeto e desenvolvi o projeto Papaléguas, que tinha muito mais qualidade nos garotos do que o projeto Zatopek. Aquela geração era diferenciada. O moleque tora, moleque raiz mesmo, sabe? Não tinha celular, não tinha nada disso, a molecada. E aí,
Nós estreamos com 6 meses de projeto na administração do Dr. Vone Martins. Tinha um diretor administrativo na Secretaria de Educação que tinha uma visão lá na frente, falecido Zé Carlos. E ele viabilizou os meios para a gente viajar para Passos de Minas, ali divisa com o Machado, ali em São Paulo, e nós estreamos lá. Cara, eu nunca tinha visto um negócio desse. Os atletas passando e as pessoas na porta de casa jogando pétalas de rosa. Pétalas de rosa. Papel picado. Gritando com os atletas. Isso foi na década de 90. Cara, a cidade tem que abraçar a corrida de rua como sendo um grande movimento para a própria cidade. O motorista tem que entender que a cidade não é só dele. A cidade é de todos, as ruas são para todos. Então, uma vez no mês que você dá uma paralisada num determinado setor, os caras viram bicho, quer brigar, passa por cima de cone, xinga todo mundo. Quem é esse Inteligeg que fez esse percurso? Me chamou de Inteligeg nessa última, entendeu? Então, os caras precisam entender, cara, que a cidade respira esporte naquele dia, evite de passar. Não, é assim, naquele trecho, deixa o carro, vai correr. O senhor comentou, no dia seguinte da última etapa, a gente teve um debate aqui e eu falei a mesma coisa. Sabe qual que é o problema da Anapolina? A gente fala muito assim, Anápolis não tem vida. Aí quando você faz uma corrida no coração da cidade, que foi a última etapa ali dentro do coração, aí o cara começa, lá pra você ver, tá fechado. Aí começa, o cara reclama. Aí se você não faz, lá, ó, a Secretaria de Esporte não faz nada, não tem nada dentro de Anápolis, não, entendeu? E isso foi em concordância com a CDL. CDL sentado lá com o presidente, o Dr. Vilmar. Dr. Vilmar, o prefeito quer que a gente dê uma movimentada, vai passar os atletas lá na praça, que já vai estar iluminada. Será que vai estar iluminada? Vai estar iluminada dia 6. Aí ele falou assim, então a gente tem que mobilizar o comércio para abrir. E o pessoal vê, porque nós queremos que a cidade tenha vida no centro novamente. Aí a gente leva lá 6.500 pessoas para passar no centro da cidade. O idiota vai lá no trânsito e fala mal de todo mundo. Então, aí o coronel Arthur, a gente até se reuniu depois daquela etapa para conversar. E ele falou, Marcos, eles têm que entender o seguinte, que parar não vai parar. Ele tem que achar uma saída. Ele tem que achar um jeito de continuar. Mas ficar parado só se ele quiser. E é isso. Não, é assim, e a questão do individualismo, né? O Lucas esteve lá com o GPA, na linha de frente lá também, e ele contou algumas histórias pra gente do que foi visto. Eu falei, cara, é o individualismo, porque eu tô dirigindo aqui, uma vez no ano vai fechar essa rua aqui pra galera correr, uma vez no ano. É 6 mil pessoas querendo correr e eu querendo dirigir. Aí eu quero que o meu direito se sobressaia o direito de 6 mil pessoas, cara. A minha sobrinha e a minha filha trabalham no McDonald's, né? E na última etapa, elas foram as primeiras a reclamar. As primeiras a reclamar. Mandou uma e falou, professor, já começou a bipar aqui as mensagens do pessoal reclamando. Aí ela pegou e reclamou, eu fiquei aqui mais de 40 minutos e tal, pererê, né? Eu deixei ela falar, deixei ela desabafar, né? Não respondi ela. Aí no outro dia eu liguei para ela, disse, não, você tem que entender, senão, tia, tá tudo de boa. O pessoal largou da corrida, foi todo mundo comer lá no McDonald's. Agora ficou bom. Aí o camarada, bicho, que tá ali, bicho, que vai fazer um trajeto, passar no centro ali uma vez na semana, e ele é barrado ali pelos cones, porque tá tendo uma corrida de etapa, uma etapa do circuito anapolino, ele fica puto, fica bravejando e tudo, entendeu? Mas, de repente, a corrida de rua, ela está fomentando o pai dele, a mãe dele, a irmã dele, o tio dele, o vizinho dele, através de algum tipo de consumo, né? Então, assim, eu fiquei, assim, boquiaberto, porque a minha sobrinha, ela reconheceu, falou assim, não, tio, tá tudo de boa. O pessoal largou aí, foi consumir lá no McDonald's. Não, isso é todo mundo, tava lotado, professor, McDonald's. Lotado.
Diz que para atender deu trabalho, para atender o pessoal da comida de rua, entendeu? E olha que lá tinha praça de alimentação na última etapa, que estava lotada também. Também estava lotada. Mas é igual como o professor falou, aqui teve, igual você foi em Patos de Minas, né? Passos de Minas, e o povo abraçou. Aqui tá faltando um pouco disso ainda. Mas já tá melhorando. Tá melhorando. Porque assim, nós ficamos muito felizes com os atletas comentando, inclusive o Seba da equipe da Jaiara foi de Papai Noel. Aí ele disse que quando foi passar ao lado da praça, ele teve que parar, porque as crianças... Vem cá, Papai Noel! Papai Noel! Vem aqui! Agora eu vou lá, né? Aí pega na mão de um, pega na mão de outro e tal. Aí ele fez o papel do Papai Noel, depois ele continuou correndo. Ainda fez em 28. Então, então, tipo assim, as crianças todas querendo pegar na mão dos atletas, foi uma vibração, assim, os testemunhos que a gente tem de uma vibe, um negócio assim, uma energia fora do comum, sabe? Um negócio louco. Aí as pessoas precisam entender que isso impulsiona a cidade. Tem que abraçar a ideia, não é repudiar e ficar sentando o cacete, até mesmo porque todo mundo é muito brabo aqui com o teclado na mão. Agora vai lá, vem cá, você é o bambambam, então monta um percurso aqui. Não, assim, né? eu entendo que eu tenho uma filosofia de vida comigo que é o seguinte: nem todo dia é pra mim. O que acontece? Por exemplo, um dia de chuva pra mim é ruim, porque eu vou me molhar. Mas pro cara que vende guarda-chuva, esse dia é o melhor dia pra ele ganhar dinheiro. Então eu entendo que nem todo dia o dia é feito pra mim. Tem dias que é meu, tem dias que é do outro. No caso do motorista, uma vez por ano não vai ser dele. Ele vai ter que entender que Mas é assim, igual cara. aquele desenho da Disney que o Pateta, quando ele entra no carro, transforma, né? O olho dele esborracha, a orelha levanta, fica louco. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Mas tem uns motoristas que perdem senso, cara. Não, porque assim, tem limite pra tudo. E a gente tá falando da corrida de rua e eu não podia deixar de citar que hoje, por exemplo, o projeto Transformar, que como se diz, na minha visão, como se diz, como um futuro cientista político. Ano que vem eu me formo e eu vou começar a canetar, falar assim, eu sou cientista político, então eu posso falar, mas por enquanto eu não posso falar ainda. Mas uma visão assim de quem acompanha a política de Anápolis desde 2020 de forma cotidiana, é o maior programa social esportivo dos últimos pelo menos 5 anos. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da história da criação do Projeto Transformar, para quem ainda talvez não saiba, não viveu, não como se diz, não tem como não saber, né? Eu colocaria aí nos últimos 8 anos, né? É o principal projeto social, esportivo, educacional, cultural e segurança pública, tudo junto, né? Que não atende somente a criança ou adolescente, atende ali a meia, a terceira idade, né, a quarta idade, todas as faixas etárias, né, porque nós temos várias ações. Nós temos ali o funcional, temos ali a escolarização esportiva, né, em várias modalidades. E o Projeto Transformar ele foi criado com o objetivo de atender a criança e adolescente nas regiões periféricas da cidade com aula de iniciação esportiva, né. E a gente tem uma felicidade muito grande de poder ter a Secretaria da Assistência Social com a gente e da Educação e da Cultura, fazendo parte desse projeto. Hoje nós estamos aí com quase 2.000 atletas, né, que participam do Projeto Transformar. O objetivo da gestão Márcio Correia é chegar no final atendendo 10.000 crianças, né. Para isso nós precisamos de profissionais, estamos com um processo seletivo que está empacado numa pasta ali, que está difícil de andar, entendeu? Espero que possa desencravar esse negócio e soltar para poder andar, para que a gente possa ter os profissionais, para que a gente possa estar ampliando o projeto e estar chegando em mais bairros, né? Eu acredito que o Projeto Transformar... Gera emprego, né? Gera emprego e principalmente, né? Que eu acho que é o mais importante, né? A criança ou adolescente, ela vai ser atendida lá na ponta. Não, com certeza. E assim, o Projeto Transformar tem a área, igual você falou, cultural, e ela une a educação, ela une o social, o esporte. Então é um projeto assim muito bacana mesmo, que eu acho que como vai ter sequência com certeza, mas eu acho que deve-se exatamente fazer isso, trazer profissional, até mesmo para aumentar a quantidade de pessoas que está atendendo, a quantidade de unidades, porque isso muda a vida de uma criança. A gente fez aquela festa no Summerville lá mesmo, e o olhar que a gente tinha da criança era também de viver algo muito especial, porque nunca tinha tido até então, principalmente naquela região, não tinha tido uma ação como aquela que teve lá.
para você ter ideia, com as ONGs do terceiro setor, nós gastamos aproximadamente por mês 26, 27 mil para atender um montante de 1.400, 1.500 crianças, né, com as ONGs do terceiro setor, né. O projeto Transformar atende quase 2.000 hoje, né, e é uma pena, né, cara, porque a gente tem que gastar 2 milhões com a torcida premiada, né, que, com toda a sinceridade, do fundo do meu coração, não tem nenhuma contrapartida para o município, né? Ah, não, o projeto é um projeto de incentivo fiscal e tudo e tal, entendeu? Mas se o cara não pagar o IPTU, ele vai perder a casa. É a obrigação dele. É a obrigação dele pagar, entendeu? Isso foi uma forma de maquiar, de ajudar os clubes, né? Eu acredito que se nós tivéssemos 2 milhões dentro da nossa pasta, entendeu? Para a gente poder fazer investir, para investir, a gente com certeza a gente faria o que a gente fez sem dinheiro aqui. Eu acho que a gente atropelaria tudo, né? Não sou contra a torcida premiada, deixar bem claro, entendeu? Não sou contra. Eu acho que eu sempre digo o seguinte, né? Eu gosto de fazer analogias, né? Vou te dar o meu exemplo. Hoje eu pago aluguel, eu não tenho minha casa própria. Eu pago parcela do meu carro. Entendeu? Se eu não pagar a parcela do meu carro, os caras vão tomar meu carro. Se eu não pagar o meu aluguel, os caras vão tomar minha casa. Eu não tenho onde morar, ué. Então tem que ter como prioridade. Qual que é a minha prioridade quando eu recebo? Eu vou lá, pago meu aluguel, pago a parcela do meu carro, entendeu? Pago a minha energia, pago a minha água. Sobrou alguma coisa para lazer? Beleza. Aí eu vou comer uma pizza com a nega velha, vou tomar um shopping com ela, entendeu? Não tem, nego, vou embora para casa, vou assistir Netflix. Entendeu? Comer uma pipoquinha. Pipoca, entendeu? Seu compromisso é baratinho. Entendeu? Então as pessoas têm que começar a entender isso, cara. Nós temos que tratar com prioridade, né? E hoje, para nós, 2 milhões dentro da pasta da Secretaria Municipal de Esporte, ele é crucial. Não só para transformar, para a reforma das arenas, dos espaços públicos que eu entendo, do próprio Jonas Duarte. Se né? Como dividisse? Nossa Senhora. Pelo menos falasse, não, uma parte ficasse com os clubes, sim, mesmo que seja, mas que voltasse para o social, que tivesse essa contrapartida social. Né? Porque... Rapaz, assim, eu acredito que não passaria na Câmara. Nós colocamos no projeto da torcida premiada aí, para eles poderem prestar conta, anota o que eu estou falando. Espero que isso aqui vá para o ar. Entendeu? Nós colocamos na torcida premiada para que os clubes possam prestar conta de onde foi gasto o dinheiro, e para que os 10% sejam devolvidos para o Fundo Municipal de Esporte. Entendeu? Eu ouvi isso em comentários. Só o que acontece? Eu acredito que não vai passar na Câmara. Não vai passar. E que é uma pena. Com certeza. Que é uma pena. Com certeza, porque provavelmente deve colocar algum tipo de emenda que vai tirar esses negócios. Agora você imagina você, o Lucas, eu divino, pega aqui 3 milhões e coloca na sua mão. Lucas, toma aí 3 milhões para você fazer seu lazer aí, né? Aí você vai lá, gasta o dinheiro e não vê nenhum tipo de prestação de conta. Não, é uma falta de responsabilidade com o dinheiro público gigantesca. Isso aí é uma coisa que é moral. Eu acho que você falou de não passar na Câmara, mas se a gente tiver pessoas com moral lá e com esse entendimento, vai passar. Porque o mínimo que se espera, o que a gente cobra aqui todos os dias nesse programa, é que haja prestação de conta por parte dos políticos. Por parte não só dos políticos, mas do dinheiro público. Aonde está indo parar o dinheiro público? Hoje, a gente brinca muito. Mas uma ONG do terceiro setor que recebe recurso, ela tem que prestar conta do que ela está fazendo com o recurso. E uma das coisas que eu acho assim muito triste, cara, e vergonhoso, é a própria imprensa da cidade, cara. A imprensa da cidade, ela não questiona, entendeu? E ela não coloca em xeque-mate onde é que está sendo gasto o dinheiro. A imprensa, ela questiona o seguinte: o gramado tá ruim. Eu tava ouvindo. Não vai dar certo. Não vai fazer, entendeu? Mas as mesmas pessoas que têm o microfone para passar a informação, elas tinham que ter o conhecimento, entendeu? Que para poder arrumar o gramado tem que ter dinheiro, para arrumar as cabines tem que ter dinheiro, entendeu? Para arrumar o gramado, ou a parte do espessor tem que ter o dinheiro, para arrumar a estética do Jonas Duarte, que é aquele tal, aquele barranco lá, para ser um barranco de represa, tem que ter dinheiro, entendeu? A gente não faz nada no oba-oba, não. Oba-oba, não. E outro, eu acho que as pessoas têm que largar também, ter medo de rede social, de imprensa. Eu não tenho medo, velho. Eu sou um cara 880. Teve aquele comentário vou citar o nome da rádio, mas você vai lembrar que na hora que eles comentou sobre o gramado, você foi na hora lá, falou.
E aí eles começaram, né? sim, aí eles começaram tipo, será que vai ter que trazer gente de São Paulo, do Rio, de outro estado? Já tem, né? Sim, eu vejo, o que o povo tem, que mentalidade é essa? Talvez... Olha só a falta de conhecimento do cara. Hoje, quem toma conta do gramado Jonas Duarte é a empresa World Sport. A World Sport é uma das empresas mais renomadas do país. Do mundo, entendeu? Ela cuida de campos de golfe nos Estados Unidos. Sim, e outra, cuida da Arena Corinthians. Pois da Arena Corinthians. E a Arena Corinthians é um santuário. Mas o que eles não sabem, né? Que eu vou falar eu vou revelar agora. Vou revelar para vocês agora. Eles não sabem, entendeu? Que o gramado Jonas Duarte, durante 8 anos, houve festas lá dentro que entraram com um caminhão e que danificaram o piso. Se você entrar lá dentro, ela é irregular, cheia de trepidações em algumas áreas, porque entravam os caminhões lá na Arraiana e fazia aquele trajeto todinho lá. Só que eles não sabiam disso. Agora vocês estão sabendo. Por isso que o gramado Jonas Duarte é uma porcaria. Compactou, deu desnível, entendeu? E para poder arrumar, não é da noite pro dia. Isso eles não sabem também. Eles acham... Outra coisa que também eles criticaram, eu vi depois, não sei se foi realmente teve, foi o povo como fala? Da autoescola querendo usar o banheiro. Que eu acho que teve a liberação. Tá, assim... Desculpa o palavrão, mas eles cagaram. Mas diante dos novos fatos, a autoescola agora é uma parte Isso que eu ia falar agora. Acho que agora acabou, né? Depois da lei agora. Mas assim, eu tenho que liberar o Divino para ele. Mas antes de liberar, eu quero enumerar alguns feitos aqui de você da Secretaria de Esporte, tá? Nós falamos aqui do Projeto Transformar, a gente falou da recuperação das corridas de rua, qual a opinião dos clubes, querendo ou não querendo, a gente tem o Jonas Duarte, que, igual eu falo, é um processo que está sendo feito. Igual o Divino falou, o gramado, a gente, como se diz, tem visto melhora significativa, tem visto trabalho, porque pelo menos agora a gente tem um secretário que trabalha. Que é melhor do que não ter, como se diz, ter alguém que ficava só sentado dentro de gabinete. Enfim, nós tivemos a criação, a reabertura do Conselho Municipal de Esporte, que muita gente não sabe, mas isso é um ganho muito grande. Logo em seguida tem o Fundo Municipal do Esporte, que foi uma luta muito grande para ser aprovado. Então, o esporte ele começa a ir para outro patamar desde essa gestão de vocês. E eu trouxe aqui vocês hoje só para esse momento, para parabenizar o professor Marcos Bonfim, para parabenizar você, Divino, porque eu sou esportista não de prática mais, como é perceptível por todos, né, sem comentários, mas um amante do esporte. E ver o que vocês fizeram esse ano com uma gestão competente, com essa visão, principalmente do que você falou aqui agora, que a gestão pública tem que ser tratada assim, como eu gerencio a minha casa. Eu não deixo de pagar as minhas obrigações para poder querer aparecer ou dar dinheiro para alguém para dizer que eu tenho dinheiro. Eu cumpro as minhas obrigações primeiro. E essa mentalidade é que com certeza colocou a Anápolis num outro patamar no que diz respeito ao esporte. E aí eu deixo espaço para vocês se despedirem também, para não atrasar você, tá? Pode ficar à vontade. Não, só quero agradecer a oportunidade, né? De dizer que a gente tem trabalhado bastante, né? Com muita dedicação ao esporte, porque a gente acredita muito que o esporte, ele muda a vida, ele salva vidas, né? A gente, muitas vezes, a gente acha que a gente está sozinho, né? Quando eu digo sozinho, a pasta está sozinha, né? Mas a gente tem a convicção de que essa panorâmica ela vai mudar, né? Ela vai mudar porque é inadmissível, né? Ver os resultados que nós demos durante esse ano de 2025 sem dotação orçamentária e as pessoas não começarem a enxergar o esporte anapolino com outra visão, né? Com certeza. E é importante que as pessoas também entendam. Nós não vamos conseguir mudar o negócio da noite pro dia, gente. Não. Pode criticar, falar o que vocês quiserem, entendeu? Mas nós vamos fazer os negócios, porque não vai falta trabalho. Nós estamos trabalhando para poder mudar, nós estamos trabalhando para poder melhorar em todas as suas modalidades esportivas. Nós precisamos de muita coisa. Se a gente fosse fazer tudo que a gente queria, cara, nós precisávamos ter muito dinheiro. E não é pouco, não. Nós precisamos de reformar todas as praças esportivas. Todas. Não tem uma que não precisa de uma reforma. Todas. Isso é que é tempo, é que é dinheiro. Então, tem um pouquinho de paciência. Já estamos tramitando algumas coisas aí. 2026 a gente já vai soltar algumas obras aí. Provavelmente vai ter inaugurações aí de 3 polos fantásticos que a gente tem. Estamos atrás de recursos para a gente poder melhorar e fazer também os campos varzianos. Previsão da chegada da nossa van. A van, nós vamos ter uma van dentro da secretaria. Acredito que no mês de julho a van vai estar à disposição. Então, para você ter uma ideia, a van vai ajudar demais as entidades e os atletas que disputam a competição a nível nacional, né? Que é um pedido, uma demanda que a gente tem muito lá de passagens aéreas, né? Então, tenha um pouquinho de paciência. Eu peço um voto de confiança.
entendeu? Confie na Secretaria Municipal de Esporte, que as coisas estão andando. O pessoal que está lá hoje é bom de serviço. Pode ter certeza que vai dar retorno. Até porque dá o voto de confiança em quem está dando resultado. Porque esse ano fica a prova de que o esporte dá resultado. E antes do professor Marcos se despedir, eu vou fazer um rápido intervalo comercial para a gente despedir do Divino e a gente já volta, tá bom? Show, pessoal. Estamos de volta. Olha só, eu quero elogiar hoje, porque assim, professor, sua presença, a presença do Divino, elas trouxeram um poder para esse programa que eu já desacreditava que seria possível. A nossa equipe hoje manteve o decoro durante essa conversa, e isso aqui é algo raro. Galera que assiste deve até nesse momento estranhar, porque sabe muito bem que o clima aqui é de uma baderna generalizada. Mas assim, a presença de vocês nos ajudaram nesse sentido. O Lucas agora há pouco é porque vocês não viram. Tava deitado como se estivesse na casa dele ali. Então assim, eu percebo que é a questão do respeito, né, Lucas? Você também, Lucas? O que você sentiu do programa aqui hoje? Perfeito, foi bem, como diz, bem concentrado. Não, você viu? Todo mundo padrãozinho, falando bonitinho. Não, eu ia liberar o professor Marcos Bonfim para ir embora agora, mas a gente, como se diz, resenhou aqui, né, professor? E tem, eu acho que fica para a galera que está de fora do esporte alguns pontos que tem que ser batido. E eu vou começar aqui com esse dado, na verdade eu quero que o senhor comece, professor, com esse tá na tela aí, pode jogar na tela para a galera também, Davi, para contar um pouquinho desse gráfico para a galera entender. Muito bem, esse gráfico nasce de um comentário de um internauta que... De um expert, né? Que na internet todo mundo é expert, né, professor? Ele peticionou na nossa página, dizendo que ele falou muita asneira. Então eu penso assim, o indivíduo fala assim, olha, a água não tinha gosto de água, tudo bem. A banana estava com gosto de abacaxi, tudo bem. Ele achou que seria isso, né? Agora ele vira lá, depois de muita asneira que ele disse, ele fala, o circuito está decadente. Aí é impossível a gente falar uma coisa dessa. Outras pessoas que não conhecem, não estão por dentro, a gente já falou sobre isso hoje, essas pessoas acabam acreditando que está decadente. Sim. Né? Ela não está por dentro dos assuntos. Aí nós temos o Adriano Ferreira, que é a liderança do Doutores Runners, ele é um estatístico, e eu pedi para ele desenvolver a estatística para a gente desse ano. Aí você pega lá, olha, na primeira etapa a gente já quebra 2024. 2024, das 4 etapas que aconteceram, a que mais pisaram, a que teve mais pessoas que pisaram, atletas que pisaram o tapete, foi 2.800 atletas. A primeira já começa com 3.518. Aí vai para a segunda, 4.303, 4.746, 4.813. Aí a gente bate todos os recordes com 5.077, que foi a etapa da Jaiara, do aniversário da Jaiara. Vai para 4.615, dá uma queda nessa aqui de 4.046. E a última, que foi muito especial, a noturna, 4.850, que pisaram o tapete. Aí você não conta pipocas, são centenas e centenas de pessoas que acabaram não conseguindo fazer a sua inscrição. E aí a gente tem ali um dado interessante, as mulheres hoje em Anápolis são maioria, 51%, e esses atletas durante o ano conseguiram arrecadar, através da troca do alimento pelo seu número de peito, 76 toneladas de alimentos. Rapaz. São 2 carretas lotadas de alimentos. Repete esse número para mim, professor. 76 toneladas de alimentos. Agora corta para mim aqui. Agora você que tá aí, do outro lado, que às vezes tem um dia infeliz, que às vezes você, como se diz, não tem uma boa noite com a sua esposa. Aí você vai lá no Instagram e você começa a comentar muita asneira. Dá uma olhada nesse número e fala para mim assim, ó, quantas toneladas de alimento o seu trabalho ou a sua postura arrecadou para a cidade de Anápolis. Porque criticar é muito fácil, gente. Eu sempre falo isso. Mas 76 toneladas é algo fora da curva. Eu acredito que seja a maior arrecadação da história. Sim, sim. Todos os recordes foram batidos. E foi um ano de ouro, um ano que o nosso canal de comunicação ficou aberto, né? Muitas pessoas, vocês deveriam fechar o Zap, deixar só administrar. Eu falei, não, aqui não fecha Zap. Aqui deixa falar. Aí quando extrapola um pouquinho eu dou uma paulada, né? Mas
todos falam, escutam, dali surgem muitas ideias boas, né? Ninguém é dono da verdade, entendeu? Então o cara chega, agora nós tivemos um atleta que correu ele não pôde participar na última aqui, porque coincidiu a data com a volta da Pampulha. E ele foi e chegou, cara, tô impressionado. Lá, você está correndo, se você botar o braço para a esquerda, significa que você vai mudar de sentido e as pessoas respeitam. Se for para a direita, eu falei, cara, que massa, vamos começar uma campanha. Sim. Aqui também. Lá em Minas está fazendo, por que a gente não pode fazer? Isso é inovador, desafiador, né? Porque nem no trânsito as pessoas sabem fazer isso. Tem aquela história, né? Que seta não é meia vontade. Se conseguir implementar isso na corrida de rua, eu vou falar pra você, a corrida de rua mais uma vez vai dar aula pra galera, porque eu vou falar pra você, no trânsito, Lucas é experiente em trânsito, a gente sabe que a gente vê cada barbaridade. E agora assim, os números são muito expressivos, mas a gente tem um ano em que aos olhos de todo mundo, o Divino falou isso aqui agora, os olhos de todo mundo era o quê? Secretaria de Esporte vai ser um fracasso, ou não vai dar certo, ou vai ser desafiador, não vai conseguir. E aí, a gente pega os feitos, são feitos assim históricos no primeiro ano. São muitas coisas. São muitas. A gente teve, por exemplo, a primeira Equidem, que a gente não comentou aqui, mas a Equidem foi um momento sensacional. Histórico. Acho que assim, aliada à meia maratona, são 2 momentos assim muito importantes para a cidade, né? Porque você vê a história da Equidem. Quando eu fui presidente da federação na década de 90, eu fiz aqui em Anápolis o primeiro campeonato goiano de Equidem. Deu 5 equipes. 5 equipes. Aí a Equidem é uma prova criada no Japão que vai fazer com que as pessoas, o corredor, agrupado com outros corredores, corra em equipe. Então, aí nós trabalhamos a ideia de 3 homens, 3 mulheres, fazendo uma distância de 42 km, 195 metros, que é a distância oficial da maratona, sendo que as mulheres fazem 3 pernas de 5, os homens fazem 2 pernas de 10 e o último faz a última perna de 195. Total, 42 km. E nós criamos lá, junto com as assessorias e tal, discutindo ideias, tudo em grupo no Zap, e criamos a ideia e o pessoal, não, cara, nós nunca vimos isso, vamos fazer. Aí veio aquele problema que aconteceu de pegar do mau caratismo, a inscrição para voltar para o primeiro, segundo e terceiro, precisava de canalizar em algum lugar, e eu, de forma muito simplória, humana, e até mesmo humana e ingênua, de certa forma, né? Não, pode colocar, eu tenho uma conta do Banco do Brasil, essas inscrições podem ficar ali, quando acabar o evento eu passo o Pix para as equipes. Tá tudo declarado, tudo certinho e tal. Aí foram para as redes sociais, uma galera aí acabou comigo. Eles acabaram comigo literalmente, colocaram numa página de internet, corrida cobra inscrição e vai para a conta do diretor. Bem maliciosa, bem maldosa, sabe? Aí eu tenho um filho advogado, ele fez uma nota, respondeu para eles, não dei mais moral para esse tipo de coisa. E o Divino falou para parar. Não, professor, para com isso aí. Falei, não, então tá. Aí entrei no grupo, falei, gente, nós não vamos mais fazer. Não, o que aconteceu? Não, o que aconteceu, isso. Não, nós vamos fazer. Nós vamos assumir a organização, vamos assumir a tesouraria e a prefeitura entra no apoio. Simples. Então, Divino, ó, vai ser... Não, então, positivo, eles controlam essa parte. Você vê... Pode continuar. E aí, nós fizemos um cálculo de que precisaríamos de 12 a 15 equipes para pagar essa despesa. Joga quantas fizeram inscrição? Pelo sucesso que foi, 15? Os 15 bateu a meta, 15? 72 equipes. Você tá brincando, professor? 72 equipes. A meta era 15 e os caras conseguiram botar 72 equipes. Virou uma coqueluche o negócio. As equipes mandando fazer camisetas, as confecções todas movimentando. Todo mundo de camiseta. Tudo lindo. Cara, de madrugada. Você tava lá, né? Fui. De madrugada, a gente colocando tudo na ordem, fazendo as estações e colocando tudo para começar no horário lá e tal. O Divino chegou lá, era 3:30 da manhã.
Uma coisa que muita gente não sabe, mas as corridas de rua a gente sempre tá lá na De madrugada. madrugada. Todo mundo trabalhando e tal. E aí, cara, foi um... pense num negócio assim que até hoje eles comentam, eles falam, cara, nós nunca vimos. Uma experiência. Você vê, o cara tá lá correndo, ele chega, aí tem a zona de transição, aí ele tira a sua munhequeira, passa pro outro, a torcida deles, o cara pode estar lá em último. Eles não querem nem saber, agora é sua vez, vai, vão lá, dá o seu melhor. Entendeu? Então, cara, foi assim, uma mega experiência, sabe, da Ekiden. Foi sensacional. O nome dela é Ekiden. Foi sensacional, porque assim, você vê o espírito de equipe, o cara correndo, aí é como se fosse uma prova de revezamento, ele tira, passa pro próximo, o próximo já sai, já corre. Então, cara, foi sensacional. E, assim, aí ficou aquele fluxo, né? E é igual eu falo, pra você ver, as pessoas, eu sempre disse isso, a gente tem que ter responsabilidade. A rede social é muito boa, eu trabalho com rede social. Só que quando você não tem responsabilidade com rede social, cara, é difícil, porque você só sabe criticar o que você nem sabe que você tá criticando. Não, porque eu vejo assim, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá errado? Tá, concordo. Não tem que misturar minha conta com um evento público, não tem que... Mas as pessoas me conhecem há 40 anos. 40 anos. Então, eu tenho 3 comendas do município. As três principais comendas do município. Servidor modelo, Gomes de Souza Ramos, que é a principal do Poder Executivo, e Henrique Santilo, que é a principal da Câmara Municipal. Eu sou tricomendador. Eu ia jogar tudo isso fora por causa de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Arrecadou 22 mil. Subimos a premiação, mandamos os troféus, um só troféu butelo, bonito. Tava top. Mandamos fazer banner, contratamos sistema de som, compramos água. E, rapaz, sobrou 2 mil reais. O véu, que tinha sido atropelado, com um problema do seu aluguel. Pessoal, vocês concordam em doar para ele pagar o aluguel? Está atrasado o aluguel? Todo mundo concordou, passa o Pix. Aí, o que o tesoureiro fazia? O que eu pedia para ele fazer, porque eu que tenho a expertise. Então, uma besteira o que eles fizeram. Não, o que entendeu? assim. Tentar jogar meu nome na lama por conta de uma besteira. Besteira, mas vida que segue. O senhor já falou aqui, já provou para muita gente que não adianta tacar a pedra em quem está dando frutos. O máximo que você vai acontecer é desperdiçar seu tempo, que vai tirar como se vai acertar um outro, mas o fruto não vai deixar de acontecer. Mas eu reconheço que eu tentei acertar da forma errada, mas foi corrigido a tempo e... Só como aprendizado. Foi um aprendizado. Show de bola, assim. Professor, quer falar alguma coisa? Não, só um comentário com o professor. 76 toneladas. Se fosse para o município, quantos milhões? Se a gente fosse comprar, mais ou menos. Não, a conta que a gente faz é a seguinte. Uma etapa do circuito anapolino, ela custa... 169 mil reais. Aí você põe toda aquela estrutura, gradil, cronometragem, chip, os kits, muitas pessoas contratadas por dia, o staff é enorme. Bom, a gente fez uma conta ali, um pelo outro, mais tantos mil quilos aqui, com tanto aqui, a gente tem um retorno de mais ou menos 100 mil reais. É muita coisa, cara. Entendeu? Então, acaba que você gasta quase 170 e tem 100 mil retornando em alimentos que hoje ainda a Secretaria de Serviço Social ainda tem muita dificuldade de fazer a compra desses alimentos para montar essas cestas para quem precisa. Então, quando chega a etapa do circuito que a gente repassa para eles os alimentos, cara, é uma alegria fantástica. A primeira-dama fica muito feliz, agradece muito de coração. Gente, o esporte está dando um impulso para a gente impressionante. E aí vem aquela história na primeira reunião, e a gente nunca vai roubar a ideia de alguém e dar mérito, tomar o mérito de alguém. Numa das reuniões, onde a questão do alimento era aqui, mais o basicão, arroz, feijão, açúcar, macarrão, era o basicão, né? Então, o atleta optava por que ele queria levar. Então, às vezes, tinha arroz demais. Tinha açúcar demais, ou tinha macarrão demais. Aí, um dos diretores, um gerente da CMTT estava na reunião e falou assim, por que vocês não trabalham com... Produto.
Não, vocês não trabalham com níveis, distribuição de lotes, de números, mudando o alimento. Falei, rapaz, mas que ideia boa. Aí sentei lá com minha equipe e falamos, a cada 500 números a gente colocou um alimento. 500 números de arroz, 500 números de açúcar, 500 números de café, 500 números de achocolatado, 500 números de macarrão, 500 números de leite, 500 números de sardinha, 500 números de bolacha. Aí a gente tem uma cesta hoje super qualificada com 10 a 11 itens. Você tinha lá 3, 4, 5 itens. Hoje você tem uma cesta com 11 itens. Bem nutritiva, entendeu? A ideia deu certo. As primeiras 2 etapas, agora mudou, a prefeitura tá querendo obrigar, gente. Então é o seguinte, vocês achavam que era voluntário, agora não, tá no regulamento, é isso. E colocamos no regulamento e seja, cumpra-se. Não, e assim, cara, eu fico olhando as corridas de fora, os caras pagam pra correr. Muito. Paga caro pra correr. E aqui em Anápolis, além de você correr, de você se divertir, você tá ajudando no fim do ano ou no fim do mês, quem precisa. Eu vou mostrar o nosso amigo Lucas. O Davi. Hã? Você falou Cícero. Cícero estava fazendo uns comentários interessantes aqui no intervalo. Então, para vocês terem uma ideia, uma das corridas mais importantes do Brasil, mais organizada, mais tudo, ela é mais tudo, chama-se Circuito das Estações. Ela ocorre no Brasil todo, nas capitais. Eles já escolheram as cidades do ano de 2026 e 2 não são capitais, Campinas, em São Paulo e Anápolis. Então nós vamos ter 4 etapas do Circuito das Estações, já está no calendário deles. Então veja bem, para esse ano que vem, 8 etapas do Circuito Anapolino, 4 etapas do Circuito das Estações, 31 de julho com a prova de 5 e de 10 quilômetros, a meia que vai acontecer em setembro, a Equidem que vai acontecer em maio. Então ninguém pode reclamar que não vai ter prova para correr. Cara, vou falar para você. E prestigiou a cidade. É nacional. Igual ele falou, só é para as capitais e você vê Anápolis ganha destaque tanto que tira da capital e escolhe Anápolis, igual aconteceu com Campinas. Agora, esse é o foco aqui, eu sempre falo isso. Se as pessoas entendessem que a gente tem hoje dentro de Anápolis, uma área de esporte que, para mim, é a melhor secretaria de todas as secretarias de governo, é a melhor. Se as pessoas entendessem o tamanho disso, cara, o esporte tá mudando, assim, de patamar em Anápolis. Eu vou bater nessa tecla sempre. E aqui, parabenizar mais uma vez o senhor, professor. O senhor, a Elba, toda a equipe lá da Secretaria de Esporte, porque vocês são feras, vocês são fora da... Porque, por exemplo, a gente ficou 8 anos, você vê isso, moço. De toda a limpeza até o top. Eu fico pensando assim, ó, por exemplo, o senhor é um servidor de carreira, né? O senhor sempre teve lá. 42 anos. O senhor sempre teve lá. A Elba, servidora de carreira, sempre teve lá. E é o que eu falo, não adianta você ter o Messi e o Cristiano Ronaldo no seu time. Se você não souber escalar o time e não dar liberdade pro seu time trabalhar, você vai ter, como se diz, um time... E a gente viu isso durante o Você vai anos, engessar né? as ações. Você vai engessar as ações. Então, assim, vai... Como é que é o nome dessa palavra que eles usam hoje? Lacrar. Eu fui lacrado, mas não tem problema não. Não tem problema não. O professor, olha só, eu vou assinar isso aqui. O professor Marcos Bonfim é incancelável, pessoal. É isso aí. Pode tentar o que você quiser. Quem é bom continua sendo bom e dando fruto. Professor, quero agradecer o senhor por ter vindo aqui. É um sonho meu ter recebido o senhor aqui, tá? Tenho muita admiração pelo senhor. O pessoal sabe, eu vou falar de novo. O Na Faixa, ele é um sonho do meu coração. E receber pessoas que eu admiro aqui, como o senhor, como o Divino, para mim é sensacional. E queria agradecer mesmo a disponibilidade, deixar esse espaço aqui também para o senhor falar o que sente para a galera. Joia, o Ander, a gente começou a conviver esse ano, não conhecia, um jovem muito talentoso, muito propositivo, né? Sim. E ele... Achei engraçado uma passagem, talvez ele nem se lembre, né? A gente estava fazendo abertura, não sei se foi Jogos da Primavera ou foi Jogos Abertos, né? E eu estava no comando lá da programação, junto com os caras do vídeo e do áudio, e aí eu vou, corta uma coisa, entra com isso agora. É como se fosse um diretor, né? E ele olhou assim e falou assim, cara, quando eu vou fazer evento eu fico doidinho, eu perco os cabelos. Você nem muda? Eu falei, não, mas de vez em quando eu dou um grito com um técnico aqui, mas é assim mesmo. Mas é isso, é muito, muito bom trabalhar com você. Não conhecia esse estúdio de vocês e o trabalho, acredito que é um trabalho que só vai crescer, entendeu? A Anápolis está
campo para todo mundo, tem área para todo mundo crescer, para todo mundo evoluir. Eu quero que vocês continuem assim, para cima, para frente. Show de bola, cara. De verdade. O pessoal lembra aí da organização da Copa Shownet. Eu estava às 6 horas da manhã, virado, sem dormir, com os cabelos perdendo. Aí eu fui ver a organização de um evento que é muito maior, que era os Jogos Abertos. O professor tranquilo. Ele organizando tudo e ele estava tranquilo. Lucas e eu estava sem cabelos no meu evento lá no dia 31. Mas assim, é a prática que eu falo, você tem que valorizar sempre o profissional, que você tem uma carreira nisso, naquilo, então você vai aprimorando, vai melhorando. Eu vou abrir esse espaço pro Lucas também, dar sua contribuição aí pra galera. Você que falou muito hoje, né? Hoje falei, nossa, demais. Você é a pessoa mais tagarela. Um podcast que eu vi com a Flávia aqui, eles detonaram todo mundo. Quando a Flávia veio aqui... O outro rapaz aqui, você tá de sacanagem, né? Ou tava no Luquinhas, né? Tava o outro Lucas e o Emanuel. Era outro. Era outro. Era outra equipe, mas assim, tava eu e os outros dois, né? Que eu sempre tô aqui. Vocês vão enjoar de me ver. Mas quando foi a Flávia aqui, rapaz, foi engraçado. Mas o Lucas hoje vai tagarela, falou muito, Lucas. Hoje até que falei um pouquinho, até foi mais dinâmico também no aqui. Mas tenho que agradecer tanto o Divino como o senhor. Obrigado. Porque a cidade em si, eu que tô há um bom tempo aqui na cidade, e esses últimos anos, que dos últimos 4 anos, a cidade estava literalmente sem esporte, sem nada, e vocês trouxeram vida. Vocês trouxeram vida. Eu falo isso porque eu passo em frente de campinho, vejo os garotos ali jogando, treinando. Por quê? Porque tem incentivo de vocês. Porque se vocês não tivessem incentivo todinho isso, não estaria desse jeito. Eu passo lá no Recanto do Sol, Pirineus, próxima Vila Formosa, que tem um campinho cheio, lotado de garotos jogando. Por quê? Porque vocês estão lá mostrando. Porque eles estão vendo que vocês estão querendo ajudar. E eu tenho certeza que tem um dedinho de todo Lucas, mundo de vocês. A gente não pode esquecer, né? A gente fazer um programa tão rico, né, de informações e de esclarecimentos e até certo ponto cômico, da liberdade que o prefeito Márcio Corrêa dá pra gente. Sim, né? sim. Dá a missão e a gente vai firme. Se precisar chamar atenção, começo de governo, na primeira etapa que meteram a mão nas medalhas e faltou medalha, ele me ligou 00:30. O que tá acontecendo? Não sei o quê. Então, na hora que precisa falar, chamar, mas deu toda a liberdade pra gente trabalhar, então, bem diferenciado, um prefeito que trabalha no 18. Não no 12, não, né? No 18. O homem das madrugadas de Anápolis. Aquele lá é o José Madrugada, viu? Mas qualquer coruja. Eu vou falar pra você, eu acho que o gestor ele tem que ser isso mesmo. Eu contrato gente boa pro meu time, né? Vamos falar no futebol, porque eu sempre falo que minha linguagem é futebol. Então eu contrato gente boa, então não tem por que eu segurar esse cara. O cara é bom, ele vai entregar o meu resultado. Quando eu achar que o resultado não foi bom, fulano, acho que o resultado aqui, o que aconteceu e tal. Então eu acho que isso é a figura de ser um bom gestor. Pessoal, cara, só agradecer vocês pelo programa de hoje. Antes de terminar, 2 informações muito importantes. Primeiro, Anápolis Respira Esporte, como disse o Divino. Acho que o mais importante é isso, a gente sempre bater nessa tecla, para que você entenda que Anápolis não está largada como já teve. Segundo, na faixa amanhã, é um assunto muito delicado, professor. A gente é profissional. Todo mundo nessa mesa aqui é muito profissional, sabe? Até certo ponto. E amanhã, o nosso querido amigo Davi ali e eu não vamos nos falar, porque ele é corintiano, eu sou vascaíno, e amanhã no horário do programa, você sabe, estará acontecendo a final da Copa do Brasil. Então, em virtude da final da Copa do Brasil, nós vamos suspender o programa de amanhã para que você... eu e o Davi já conversou, não vamos nem se ver, entendeu? Para não ter perigo. Mas assim, em virtude disso, nós vamos aí estar sem o episódio de amanhã, mas voltamos na próxima terça-feira com o Vasco campeão da Copa do Brasil. Certamente vai acontecer, não é, professor? Eu não acredito muito, não. mas no futebol tudo é possível. Mas é isso, assim, pessoal. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua paciência. A gente está aqui para trazer informação, como o professor falou, com esse tom cômico. E despedir de vocês uma semana abençoada, uma boa noite e até terça-feira.